a gente recebe esse paciente, então ele tem que passar o que aconteceu lá na sala cirúrgica. Por exemplo, o anestesista tem que dizer qual é a cirurgia, qual anestesia que esse paciente tem, se tem algum cuidado específico com esse paciente, por exemplo, deixar a perna elevada, a perna baixada, estou dando um exemplo, quais os medicamentos que foram feitos em sala cirúrgica, quais os medicamentos que estão infundindo agora, nesse momento, no paciente, e se precisa algo especial agora quando a gente coloca, a gente recebe. Depois que o anestesista fez essa passagem de plantão para nós da sala de recuperação, ele vai assinar um papel, vai assinar quais são as condições que o paciente tem que estar para ter uma alta da sala de recuperação, e ele volta então para a sala cirúrgica, e aí nós da sala de recuperação, enfermeiros e técnicos, que estamos agora responsáveis por esse paciente. Então, a aula de hoje eu vou mostrar para vocês alguns erros que podem acontecer admitindo um paciente pós-operatório. Óbvio que junto, como a gente falou na aula anterior, nós vamos falar desses erros e vamos falar como a gente faz para evitar esses erros. Lembrando que na aula 1, olha quanta coisa a gente falou na nossa aula de número 1. Falamos sobre os erros com prescrição, erros com diluição, erros com cálculo, erros na identificação do paciente, erros de perguntas sobre alergias do paciente. Falamos também de erros específicos com medicamentos e o que pode causar. Mas o mais legal foi que eu passei para vocês como a gente faz para prevenir esses erros. Então, nesta aula, hoje focada no paciente pós-operatório, vamos falar de alguns erros e como a gente evita. Eu entendo que no curso técnico de vocês, na faculdade, não foi passado como deveriam. Não foi passado, eu sei disso, mas o meu propósito aqui é para vocês protagonizarem, para vocês conseguirem ter raciocínio rápido, ágil, com medicamentos e, claro, nos cuidados em gerais de enfermagem. Então, vamos embora com a gente para essa aula. Algo que é muito importante quando nós recebemos o paciente pós-operatório, além de todas as informações do anestesista, é a gente conferir aquela papelada do paciente. Uma das papeladas é a própria prescrição. Bom, mas o que importa agora é o nosso paciente, ele acabou de chegar. A gente vai ter que monitorizar esse paciente. Esse paciente, quando vem da sala cirúrgica, ele já vem com os eletrodos da monitorização cardíaca, porque durante a cirurgia ele estava em monitorização. É um paciente que fez uma artroplastia de joelho direito, é um paciente que a gente tem que ver a ferida operatória e, consequentemente, fez uma anestesia geral conforme o anestesista antes nos passou. Eu vou pegar lá os eletrodos do meu monitor. Esse, no caso, tem 3 eletrodos. Eu só vou colocar os de cima. Aqui à direita, à esquerda e no centro. Os de baixo eu não vou colocar porque ele não tem e não tem problema nenhum. Então eu vou colocar aqui, ó, esse aqui no lado direito, este aqui no centro e este aqui no lado esquerdo. Eu vou monitorizar meu paciente para que eu consiga então ver a frequência cardíaca do paciente, a atividade elétrica do coração do paciente lá no meu monitor. Eu estou monitorizando o paciente. O que mais que eu vou fazer além disso? Eu vou observar o padrão ventilatório dele e vou verificar se há necessidade de, por exemplo, instalar um oxigênio. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o manguito da pressão arterial e também vou colocar o saturômetro, o aparelho aquele então para verificar a saturação, concentração de oxigênio. Eu vou dar a volta aqui e eu vou colocar desse lado, ó, certo? Cabeceira elevada, vou pegar então o saturômetro do meu paciente lá, no monitor, posicionar da maneira correta, olha a forma aqui de um dedo que tem aqui, posicionar da forma correta, então é assim. Vou colocar lá no polegar, pode ser no polegar do paciente. Ok, já observo, ver se está pegando a curva do padrão respiratório da saturação. Agora eu ainda vou colocar o manguito. O manguito, ele tem que ser colocado preferencialmente num local que esteja livre de acesso venoso. Lá daquele lado tem um acesso venoso que eu vou mostrar para vocês, então eu vou colocar desse lado aqui. Então eu vou verificar o meu manguito, tem que ser adequado para esse paciente. Eu vou levantar o braço dele aqui, vou verificar o desenho da onde está a artéria aqui que eu preciso posicionar, tá aqui. Eu vou então prender esse manguito. Prendi o
manguito da pressão arterial e já posso acionar lá o botão para verificar a pressão arterial. Percebo então que a gente fez a admissão desse paciente, já deixamos ele monitorizado. Está saturando bem, 98% em ar ambiente, não precisa de oxigênio. Caso precisasse, já estaria aqui com o meu oxigênio, com o meu catéter nasal para esse paciente, mas não foi o caso. Não precisa. Bom, já monitorizei, já estou conseguindo olhar no monitor como ele está e, claro, observando a parte clínica dele. Agora eu vou para os acessórios que ele tem. Desse lado aqui, olha só o que ele tem aqui que a gente tem que observar, relacionado aos medicamentos agora, olha aí, ó. Ele tem então um catéter venoso central duplo lumen, certo? Onde aqui a gente pode ler na via proximal, vamos ver o que ele tem aqui na via proximal. Ele tem, ó, está correndo então um antibiótico na via proximal, certo? E na via distal está infundindo um soro fisiológico de 1000 ml, que chegou já da sala cirúrgica, chegou assim da sala cirúrgica. Muito bem, as duas vias do catéter central duplo lumen estão sendo usadas. Aqui nós ainda temos um catéter venoso periférico. Olha aqui, o catéter venoso periférico. Tá aqui, ó, calibre 16, tudo identificado, e tem aqui, ó, um polyheart. Duas vias para a gente fazer medicações. E esse acesso está salinizado, ou seja, estão mais usando o catéter central, mas a gente pode usar os dois caso necessário, certo? Etiqueta de identificação, etiqueta de alergia do paciente, etiqueta de risco de quedas, porque ele é um paciente pós-cirúrgico. E ainda assim, para finalizar essa admissão desse paciente, nós temos o que, gente? Olha aqui. Vamos ter que olhar a ferida operatória. Lembra que foi uma artroplastia do joelho direito? Arto vem de articulação, plastia plástica, uma plástica na articulação do joelho direito. Curativo com micropore e gás e ainda o curativo transparente. E aqui nós temos um dreno de Portovac. O dreno de Portovac é um dreno, então, por sucção, onde ele faz uma pressão ali quando tá, né, parece uma gaita aqui, né, quando ele tá fechado e ele fica fazendo uma sucção. Aqui já tem, ó, tem sangue aqui também, que nós vamos tratar de cuidar isso aqui também, certo? Agora nós partimos para a prescrição desse paciente após, então, a admissão do paciente pós-operatório. Estamos aqui com a prescrição, então, do nosso paciente que nós recebemos. Esse paciente nós admitimos aqui na sala de recuperação. Ele tem muitos medicamentos aqui prescritos, alguns para iniciar, outros para dar seguimento, né? Um dos medicamentos, nós temos dois medicamentos principais para fazer agora. Por exemplo, nós temos aqui, aliás, 3 medicamentos. A gente tem aqui uma morfina endovenosa para fazer, então, aquela morfina de 10 mg por ml. Opa, tem algo para a gente fazer aí, né? Nós temos um antibiótico para fazer a cefazolina. E nós temos ainda também para fazer uma soroterapia com eletrólitos. É muito importante nós nos atentarmos à prescrição do paciente pós-operatório, porque ela vem numa prescrição nova e muitos medicamentos podem ser feitos em sala que não vão estar checados aqui. Então essa é a primeira coisa que nós temos que se atentar. A prescrição pode vir nova lá em branco, onde não está aprazada e o paciente já pode ter feito medicações lá em sala cirúrgica. Agora, vocês lembram do anestesista aqui passando para nós o plantão? Ele falou uma hora para nós algo como administrar a morfina endovenosa. Então a gente tem que se atentar, eu vou mostrar algo para vocês também. É muito importante, gente, a gente se atentar para as medicações, porque nós podemos chegar a erros e esses erros podem ser irreversíveis. A gente fazer uma dose errada de morfina, a gente administrar medicamento que tem interação medicamentosa com outro, esses erros podem ser irreversíveis, tanto para o próprio paciente, que pode ficar com sequelas, ou até mesmo ter desfechos de parada cardiorrespiratória, bradipneia, bradicardia, hipotensão severa e, claro, comprometer o nosso profissional, o nosso Corém, o tão sonhado Corém que a gente, por longos anos, foi em busca, tanto do técnico quanto do enfermeiro. Erros com medicamentos podem causar, e vocês sabem disso, podem causar demissões, podem causar, consequentemente, até mesmo processos e até perder o teu Corém. Perdeu o teu registro, que
que a gente batalhou para estar aqui na beira do leito. Façam o melhor na beira do leito. Estudem, busquem conhecimento. E eu tenho certeza absoluta que o conhecimento vai dar liberdade e segurança para vocês, como eu venho falando. Porque ele vai nos dar a segurança de estar aqui na frente do paciente, de dar o nosso melhor para o paciente. Vai nos dar a liberdade de conversarmos com outros profissionais. E aí, protagonista, curtiu o vídeo, gostou do vídeo? O diretor vai deixar mais 2 videoaulas para te aproveitar e continuar trilhando aqui na enfermagem protagonista. E eu quero te lembrar, além dos vídeos toda quarta-feira às 20 horas, temos aulas ao vivo toda segunda às 20 horas. Então não deixe de participar com a gente toda segunda às 20 horas ao vivo.